Olá, tudo bem? Nessa aula a gente vai falar sobre o processo de colonização espanhola na América e tentar entender um pouquinho sobre o processo de conquista e sistematização dessa colonização nas Américas. A conquista espanhola na América, ela foi sintetizada por alguns historiadores como a ideia da espada e da cruz. Por que a espada e da cruz? Porque esse processo de conquista, ele esteve diretamente relacionado ao poder bélico e ao confronto militar entre espanhóis e os nativos e uma imposição cultural e religiosa vinda, idealizada pela Igreja Católica. Então a gente pode resumir, a gente pode sintetizar esse processo que se inicia no final do século XV e início do século XVI como a espada e a cruz. A espada que simboliza o poder bélico espanhol e todos esses confrontos militares, e a cruz simbolizando não só o cristianismo, não só o poder da Igreja Católica de impor a sua religião aos nativos, mas também uma imposição cultural, uma imposição de costumes. E aí, para a gente tentar entender esse processo de conquista, a gente pode falar do primeiro momento, esse primeiro contato. Esse primeiro contato entre os nativos e os espanhóis acontece em 1492, a partir da chegada de Cristóvão Colombo à América. A partir daí, esse contato se desenvolve principalmente ali na região do Caribe, nas pequenas ilhas da América Central, mas, conforme o tempo vai passando, esses navegadores e outros colonizadores começam a chegar e começam a expandir o seu interesse sobre esse território e começam a ocupar novos territórios. Conforme esse processo vai avançando, você tem o encontro de espanhóis com sociedades, com estados muito bem estabelecidos e estruturados aqui na América. A gente pode destacar dois grandes impérios que naquele momento estavam presentes aqui na América. O Império Inca e o Império Azteca, que eram impérios muito bem estruturados, muito bem consolidados, com uma organização política muito interessante, centralizada na figura de imperadores. E esses povos tinham uma religiosidade própria, tinham toda uma mitologia na qual eles acreditavam e que não entendia muito bem a chegada daqueles invasores, desses espanhóis. E esse é um ponto fundamental para a gente entender esse primeiro contato. Enquanto os europeus, nesse caso os espanhóis, conheciam já povos além da Europa, além do Oceano Atlântico, porque já tinham colonizado algumas partes da África, já tinham em contato, por exemplo, com povos do Oriente Médio e sabiam da existência de povos na Ásia, os povos da América não sabiam da existência de europeus, não sabiam da existência de continentes além do Oceano Atlântico ou além do Oceano Pacífico. O contato entre esses povos era um contato entre povos da própria América. Então, muitos historiadores acreditam que uma série de mitos sobre deuses que voltariam ou sobre deuses que estavam chegando na América ajudaram, de certa forma, esses invasores espanhóis. Porque tanto no Império Azteca quanto no Império Inca, algumas interpretações vão dizer que os espanhóis foram bem recebidos por esses povos, que olhavam para aqueles homens barbados, utilizando armaduras de metal e montando cavalos, animais que não existiam aqui na América, e não conseguiam entender muito o que era aquela composição, o que eram aqueles indivíduos montados. E analisavam aquilo e interpretavam como figuras mitológicas, relacionando-os muitas vezes a divindades e essas ideias pré-concebidas relacionadas a essas divindades. Então, no primeiro momento, no primeiro contato, esses espanhóis, que eram, obviamente, minoria em relação à população nativa, foram recebidos, se estabeleceram aqui, mas esses espanhóis tinham um interesse muito claro, e que não era tão claro assim para os nativos. Esses espanhóis, no processo de expansão marítima e no processo de exploração desse território, tinham como objetivo enriquecer, conquistar a terra
para obter riquezas. E quando isso começa a ser mostrado pelos espanhóis, você começa a ter um choque, você começa a ter um conflito. As lideranças de astecas, incas e da civilização maia começam a entrar em conflito com os espanhóis, e aí você vai ter algumas estratégias e algumas ferramentas sendo importantes nesse processo. Primeiro, a gente vai destacar o poder bélico espanhol. Os espanhóis tinham armas de fogo, carregavam canhões, o que, além de ter um impacto forte num conflito, assustava muito aos nativos que não conheciam esse tipo de arma, não dominavam, por exemplo, a pólvora. Então, o poder bélico espanhol vai ser importantíssimo para que eles pudessem derrotar os exércitos nativos. Segundo, epidemias entre os nativos. A doença vai ser uma arma utilizada pelos espanhóis na tentativa de combater os nativos da América. Essas epidemias, elas muitas vezes foram propagadas de maneira proposital por esses espanhóis, se aproveitando da fragilidade, de certa maneira, de anticorpos, de proteção natural que esses indígenas tinham em relação aos espanhóis. Então essas epidemias, principalmente a epidemia de varíola, vai dizimar boa parte da população que aqui vivia. Além disso, a gente também não pode entrar numa ideia, a gente não pode ter uma visão estreita de que toda a população que vivia na América era amiga e que não existiam conflitos internos e que era tudo homogêneo, que era tudo uniforme. É claro que não. E os espanhóis percebem essas diferenças, percebem esses conflitos internos. Então, uma estratégia utilizada tanto por Hernán Cortés quanto por Francisco Pizarro, respectivamente os conquistadores da região da Mesoamérica e da região dos Andes, vai ser se aliar com alguns povos, se aliar com alguns grupos de nativos para combater outros grupos de nativos, se aproveitando das rivalidades existentes internamente. Passado esse primeiro momento da conquista, no qual os espanhóis derrotam militarmente e vão ter vitórias em guerras contra os nativos, você passa a ter a implementação de toda uma estrutura administrativa e daquilo que a gente vai chamar de um sistema colonial. Como se dava essa administração da colônia por parte da Espanha? Essa administração era uma administração centralizada, ok? Onde as ordens vinham do monarca espanhol. A gente está falando de um contexto do século XVI, onde o sistema político vigente na Europa é o absolutismo, e dentro do absolutismo, o rei é a principal figura, a principal autoridade. Tá? E aí, a gente não pode também abandonar o fato de que essas monarquias absolutistas têm como objetivo acumular riquezas. E enxergam no processo de colonização uma possibilidade no acúmulo de riquezas. Beleza? Então a gente tem, sendo formado pelos espanhóis, pela monarquia espanhola, um conselho, que é o chamado Conselho Real e Supremo das Índias, que era um conselho formado pela corte espanhola, por nobres espanhóis, e presidido pelo rei, que tinha o objetivo de debater políticas, medidas, estruturar um sistema de organização política e social para a América. E aí o que fica decidido é o seguinte: a Espanha divide esse longo território americano em vice-reinos e capitanias gerais. E aí o próprio nome vai ajudar a gente a entender essa administração colonial. Vejam bem, o Conselho Real e Supremo das Índias está lá na Espanha. Quem está aqui na América são os colonos, são essas pessoas que estão vindo para cá explorar o território. Mas também vão vir para a América funcionários do rei, gente ligada ao rei, com o único intuito de administrar, de exercer o poder político por aqui. Esses caras vão ser os responsáveis pelos vice-reinos e pelas capitanias gerais. E olha o nome, vice-reino. O
Quem comanda um vice-reino é um vice-rei. O vice, né, a gente usa a palavra vice para designar aquele que substitui o titular. Se no caso ele é um vice-rei, ele é a autoridade máxima quando o rei não está. Como o rei estava na Espanha, quem era a autoridade máxima na América eram os vice-reis. Então você vai ter o vice-reino da Nova Espanha, você vai ter o vice-reino de Nova Granada, o vice-reino do Peru e o vice-reino do Rio da Prata. O território americano vai ser dividido em 4 grandes porções chamadas de vice-reino. E essas porções elas se confundem, né, com estruturas sociais que já existiam aqui na América. O vice-reino da Nova Espanha está muito relacionado ao Império Azteca, o vice-reino de Nova Granada, o vice-reino do Peru muito relacionado ao Império Inca, né? E o vice-reino da Prata, aqui onde você tinha uma série de tribos indígenas que eram diferentes do norte da América do Sul. Além disso, a gente vai ter uma série de capitanias gerais, que eram territórios comandados por capitães, que tinham uma função ali mais estratégica num sentido militar e econômico. Podem perceber que as capitanias gerais, como a Capitania Geral de Cuba, a Capitania Geral da Venezuela ou a Capitania Geral do Chile, são áreas, são regiões onde você tem saídas para o mar. Então era importante você ter uma defesa mais estruturada, era importante você ter ali portos mais estruturados, e tudo isso ficava sob responsabilidade de um capitão. Tranquilo, galera? Beleza? Qual é o objetivo dessa colonização? Repito, o principal objetivo da colonização é econômico. Então a busca incessante aqui vai ser por obter recursos que possam ser aproveitados pela coroa espanhola no intuito de acumular riqueza. Então a ideia está diretamente ligada à política mercantilista espanhola, que a gente chama de bulionismo, que é a acumulação de ouro e prata. E nisso os espanhóis vão dar muita sorte. O território controlado pelos espanhóis na América era abundante em prata e ouro. Então você vai ter carregamentos e carregamentos e carregamentos sendo levados do território americano para a Península Ibérica, direcionada aos cofres da coroa espanhola. Beleza? Aí você vai ter uma série de outras atividades complementares, já que esse território é tão extenso e pode dar recursos muito importantes para a economia espanhola. E aí organiza-se um sistema de produção agrícola de produtos que são valorizados no mercado europeu. Como, por exemplo, você vai ter a produção de açúcar, você vai ter a produção de algodão, você vai ter a produção de tabaco. Produtos que eram comprados no mercado europeu de maneira valiosa, com preços altos. E isso faz com que não só o metalismo, não só a mineração se torne importante nesse processo de exploração colonial, mas também o desenvolvimento de produtos agrícolas. Esses produtos que eram voltados para a exportação estão dentro de um sistema que a gente chama de plantation, que é um modo de produção tradicional das colônias americanas. Isso se repete na América Espanhola, no Brasil e na parte sul das 13 colônias inglesas, né? Onde você tem uma agricultura em latifúndios, onde quem comanda aquilo ali é um latifundiário ligado, né, a descendentes de europeus ou espanhóis, né? Esse latifúndio está preocupado em produzir um único tipo de produto, que pode ser um desses que eu citei. Então ele vai produzir em larga escala para exportar para a Europa e vai utilizar mão de obra compulsória. No caso da América Espanhola, vai ser muito comum o uso de mão de obra indígena. Esses indígenas vão ser obrigados a trabalhar para os espanhóis, mesmo não sendo mercadorias, eles não eram vendidos, trocados, tirados da sua terra, como acontece, por exemplo, com os escravos trazidos da África para cá, mas esses nativos trabalhavam de forma obrigatória, eles eram forçados a trabalhar, por isso que a gente define como mão de obra compulsória. A gente já vai falar um pouco mais sobre esse tipo de mão de obra. E toda essa produção era voltada para o mercado externo. Só que, galera, a gente não pode achar que os colonos, os nativos, todo mundo vivia à base de
de se alimentar de ouro, prata, tabaco e açúcar. Então você tem uma economia paralela voltada para o mercado interno que também vai ter um papel importante nessa produção das colônias espanholas na América. A gente vai chamar essa economia de uma economia de abastecimento. Porque ela está abastecendo o quê? Os próprios colonos e os próprios nativos que estão aqui trabalhando. Beleza? Nesse sentido, nessa economia de abastecimento, a gente destaca a pecuária, principalmente a criação de bois, né, e de bois e porcos, ok? E uma agricultura voltada para a alimentação, não para a exportação, mas para a alimentação da galera que aqui vivia. E aí você vai ter uma produção em larga escala de milho, você vai ter uma produção em larga escala de batatas, enfim, de produtos que eram consumidos internamente. E tudo isso, toda essa produção que era voltada para a Europa, voltada para a monarquia espanhola, era regulada por uma ideia que a gente chama de pacto colonial. Essa ideia de pacto colonial é uma ideia que se repete ao longo dos processos de colonização. O que significa isso? O pacto colonial, ele é o controle que a coroa exerce sobre a produção e distribuição daquilo que é produzido aqui na América. Nesse caso, como funcionava isso aqui? Tudo que era produzido aqui, seja o ouro, seja as mercadorias agrícolas, só podiam ser vendidas a espanhóis permitidos pela coroa. Então a coroa tinha seus próprios comerciantes, os comerciantes ligados ali ao monarca. Esses caras vinham até a América, abasteciam os seus navios e levavam de volta à Europa. E isso se repetiu durante mais de 200 anos, 300 anos de colonização. Beleza? Então a coroa era quem controlava o que ia ser produzido, era quem controlava o transporte e depois revendia isso com um valor alto na Europa. Então, obrigatoriamente, o colono tinha que vender para o espanhol e acabava vendendo barato, porque quem comanda isso regula o preço. E havia também o que vinha da Europa para a América. Então, se um colono quisesse comprar um produto importado, se ele quisesse comprar algo que era produzido na América, produtos manufaturados, depois produtos industrializados que sejam, né, mais para frente, no final do século XVIII, esse cara obrigatoriamente tinha que comprar de parceiros da coroa, principalmente da burguesia espanhola. Então, enquanto a coroa espanhola comprava barato na América e revendia caro na Europa, a coroa espanhola e os mercadores espanhóis vendiam caro para a América. O colono gastava dinheiro para importar mercadorias manufaturadas. Beleza? Essa é a ideia do pacto colonial. Maximizar, ampliar o lucro do Estado. Nesse caso, o Estado espanhol. Ok? Tranquilo? E aí, a sociedade espanhola, a sociedade colonial espanhola, vai ter uma divisão muito clara. No topo dessa pirâmide, no sentido de ter poder político, de ter ali a concentração dos poderes políticos, você tem os chamados peninsulares ou chapetones. E aí presta atenção no nome, né? Peninsulares ou chapetones. Por que peninsulares? Porque vem da Península Ibérica. São os nascidos na Península Ibérica, mais especificamente nascidos na Espanha. E por que esses caras estão na América? Esses caras vêm para a América para exercer um poder político, para ocupar um cargo dentro da administração colonial. Então esses chapetones são os vice-reis, são os capitães, são aqueles que trabalham para esses vice-reis e capitães e formam toda a organização administrativa do espaço colonial. Beleza? Esses caras estão diretamente ligados à coroa. Eles representam o interesse da coroa espanhola aqui. Já os crioulos, eles têm um papel muito importante. Porque eles são homens brancos e, portanto, são filhos de europeus, né, descendentes de europeus espanhóis, e estão aqui na América fazendo o quê?
Produzindo, trabalhando. São os colonos, são aqueles que fazem a vida econômica da colônia junto com os trabalhadores acontecerem. Então esses caras, esses crioulos são donos de minas, donos de terras, comerciantes. É uma gente que tem uma condição financeira boa, é gente que tem grana, mas não tem poder político. O poder político desses crioulos está restrito àquilo que a gente chama de cabildos. Os cabildos eram câmaras municipais. Então eram espaços de poder muito pequenos, mas locais. Não tinham grande poder de decisões políticas sobre toda a colônia. Esses caras decidiam sobre festividades, pequenas obras públicas, questões judiciais menores, enquanto os projetos maiores, as leis, tudo isso era feito através dos vice-reinos e das capitanias gerais. Beleza? Então esses crioulos compõem uma parte de uma elite colonial, mas que não tem poder político pleno. E aí, na base dessa pirâmide, a gente tem a população nativa, os indígenas, homens mestiços, frutos ali de relações entre espanhóis e indígenas, indígenas e negros, ou espanhóis e negros, e os escravos. Principalmente escravos trazidos da África para compor ali uma mão de obra em locais onde você tinha escassez de nativos para trabalhar. Isso acontecia principalmente em regiões onde essa população foi dizimada, seja por motivos militares, né, através da imposição bélica espanhola, mas principalmente por questões de saúde. Né? Há locais onde as epidemias acabaram com boa parte da população, deixando ali, inclusive, uma falta de mão de obra para que os espanhóis pudessem exercer o seu projeto de desenvolvimento econômico. Beleza? E aí, falando mais exatamente sobre o trabalho indígena, a gente pode destacar duas formas como essa mão de obra era explorada. A gente já falou que esses indígenas trabalhavam de forma obrigada, uma mão de obra compulsória, e essa mão de obra compulsória ela acontecia de duas formas: a mita e a encomenda. A mita era um tipo de trabalho compulsório que já existia, inclusive, na América, né? As populações andinas, principalmente, né? As populações ligadas ali ao Império Inca, já tinham um sistema parecido, né, de imposição do trabalho a certos indivíduos, e que agora vai ser adaptado pelos espanhóis. Como funcionava? Na mita, o espanhol que era dono de uma mina ou administrava uma terra que tinha uma mina, geralmente, ele precisava de muita mão de obra. Ele precisava de muita gente para trabalhar ali na extração de ouro e prata. Então o que esse cara fazia? Ele ia até uma aldeia, ele ia até um povoado, sorteava um certo número de nativos. Os nativos que eram sorteados eram levados até a mina, onde tinha que trabalhar durante um certo período de tempo. Às vezes 1 ano, às vezes alguns meses. Esse cara trabalhava na mina e, em troca, recebia uma remuneração que era muito, muito, muito baixa. Uma remuneração que era basicamente suficiente para ele sobreviver. E depois esse cara podia voltar para o seu povoado e outras pessoas eram sorteadas. Só que o que acontecia na prática? O dono da mina acabava exercendo um direito sobre o trabalhador. E esse cara, muitas vezes, que queria consumir mais, precisava consumir mais para a sua própria sobrevivência, esse nativo acabava contraindo dívidas com o dono da mina, porque o salário era muito baixo. Além disso, as condições de trabalho nessas minas eram muito precárias, fazendo com que esses nativos muitas vezes adoecessem, fossem hiperexplorados e acabassem, inclusive, falecendo. Muitos deles morriam nesse trabalho nas minas. Então a mita, era uma forma de trabalho compulsório extremamente cruel com o nativo americano. Beleza? O segundo era a encomenda. A encomenda, ela acontecia principalmente em áreas de produção agrícola. Então, um espanhol conquistava um certo território e ganhava direito sobre aquela terra. Só que naquela terra já existiam nativos. Só que agora essa terra é comandada por um espanhol. O que o espanhol faz?
usa a mão de obra desses nativos ali presentes. Esses nativos agora vão ser obrigados a trabalhar para uma liderança espanhola, o chamado encomendeiro, que era o chefe ali, o dono dessa terra a partir de então. E esses trabalhadores trabalhavam nessa terra, produzindo o que o espanhol quisesse, né, qual fosse o foco da sua produção, e recebiam em troca o quê? Uma parte da produção. Basicamente nada. Se essa terra fosse uma terra arrendada por cristãos, por membros do clero católico, esse nativo trabalhava para ele em troca de catequese. Então a encomenda é um pedaço de terra onde o espanhol passou a dominar, mas que contém nativos, que tem gente morando. Essas pessoas passam a trabalhar para esse espanhol em troca ali de uma parte da produção, em troca de catequese, em troca ali de algo para sobreviver, basicamente. Não é uma ideia de um trabalho assalariado, onde o trabalhador seja valorizado propriamente dito. E a gente vai ter também a mão de obra escrava, principalmente em regiões onde você tem escassez de mão de obra nativa e em regiões de produção agrícola. Vai ser muito comum no norte da América do Sul, em regiões onde hoje a gente tem, por exemplo, a Colômbia, Venezuela, Equador, que até hoje a gente pode perceber a presença de uma população negra maior do que em outros territórios da América. Então, nesses locais, no Caribe também, nesses locais você vai ter uma grande presença de negros vindos da África escravizados para trabalhar na terra, para trabalhar sob as ordens desses espanhóis. Ok? Tudo isso vai estar diretamente relacionado a um processo de imposição cultural europeu, relacionado ao catolicismo, que já acontecia na Europa e vai ser trazido para a América. Então esses clérigos, esses membros do clero católico, e aí dá para destacar inclusive os padres da Companhia de Jesus, os chamados jesuítas, vão ter um papel fundamental na construção dessa sociedade num sentido ideológico, num sentido de costumes, de cultura. Você vai ter a fundação de várias igrejas, essas igrejas se tornam centros ali de união entre os espanhóis, mas onde os nativos vão ser muitas vezes obrigados a passar por um processo de catequese. E nesse processo, você vai ter uma transformação das culturas nativas e dos cristãos se apropriando dessa cultura para transformá-los em cristãos mais adequados a um modelo de vida europeu. Tá? Inclusive, você vai ter na América Espanhola, desde logo cedo, desde o século XVI, a fundação de colégios cristãos, de universidades relacionadas ao clero católico. É claro, esses colégios e essas universidades, elas eram apropriadas aos grandes ricos, os grandes proprietários, né? As pessoas ricas aqui da América. Não havia espaço ali para uma educação para todos, não era o intuito dessa galera. Então a Igreja Católica, ela tem um papel fundamental na catequese, na imposição cultural e também na regulação social, já que os códigos de conduta, as leis, muitas vezes eram diretamente influenciadas pela questão religiosa. Galera, a gente fica por aqui. Essa foi uma aula sobre colonização da América Espanhola. Espero que vocês tenham gostado. Tchau, tchau.